Bom, imagina a situação de um cara que ele é assassino de aluguel, e sua especialidade é veneno, levando em conta que ele vem de um clã que é especialista em poções, e ele tem que se casar para assumir a liderança e dar continuidade ao clã, e por conta disso ele tá em busca de uma esposa. E ele até chegou a conhecer alguém, o problema é que ela é quem ele não esperava e ainda tinha uma surpresinha, que foi uma surpresa não só para ele, mas para os leitores também, só que ela vai ajudar muito ele no decorrer da história. E por falar nisso, o mangá que eu vou falar aqui hoje se chama Marietoxin. O cara que tá em busca de uma garota para se casar e assim conseguir assumir a liderança do seu clã. Mas essa tarefa não vai ser nada fácil e logo vocês vão entender o porquê. E esse mangá é uma recomendação, tá? Eu acredito que ele merece mais reconhecimento, até porque eu espero que em alguma hora tenha anime desse mangá. Mas presta atenção que logo vocês vão entender porque deve dar uma chance para esse mangá. E a história começa de uma forma bem cabulosa, porque tem um cara ali provando uma comida para saber se ela tava envenenada ou não. É tipo aqueles caras que se sacrificam pro chefe não ir de Americanas, sabe? E ele até dá o sinal verde, né? Falando que o prato tava limpo. E ele até se gaba falando que não existe veneno que possa enganar seu paladar. E essa parte, inclusive, ela é bem sinistra, porque parece ali que tá tendo uma reunião entre mafiosos sádicos, sabe? Dá até pra notar ali pessoas sendo usadas como assentos. O que no chefe, inclusive, ficou bem estranho, porque o cara tava sentado normal ali, só que eu acho que ele tava curtindo a encoxada. Lado bom de ser gay, lado bom de ser gay, lado bom de... Só que ele demonstrou ser tão ruim quanto os outros, porque ele tava usando aquele cara como apagador de cigarro também. Tipo aquele cinzeiro, sabe? Mas Retoxin já começa mostrando situações que o protagonista tem que lidar, porque ele é contratado pra executar gente da pesada, saca? E por falar nisso, é quando ele aparece pela primeira vez. E ele se chama Gero, e ele tava ali disfarçado de cozinheiro, e ele já tava saindo daquele lugar. Mas poucos segundos depois que ele foi embora, o chefe ali começou a cuspir sangue e instigou o cara que tinha provado a comida, porque ele comeu uma comida que tava envenenada. E assim mostra o primeiro alvo do Gero sendo executado com sucesso. Mas relaxa que daqui a pouco vai ser explicado o que aconteceu aqui. Mas enquanto isso, ele tava indo pra casa ali de boa e vê um casal ali se beijando. E se lembre dessa mina que ela vai ser importante daqui a pouco. Mas enfim, enquanto o Gero tava ali andando, ele acabou se distraindo, vendo os dois se beijando, que ele acabou batendo a cabeça numa máquina de refri. Até chegou a parecer que ele nunca viu ninguém fazendo aquilo. Só que realmente é algo incomum pra ele. E daqui a pouco vocês vão entender o motivo também. Mas ele chegou em casa após aquele acidente e ele conversou com a Kari, que é a sua irmã. E ela até fala que é uma surpresa, porque é a primeira vez que ele chega do trabalho ferido. E até perguntou quem que foi o alvo dessa vez e como que ele fez a execução. E a resposta do Gero foi simplesmente genial. Porque sabe aquele cara que sempre provava as comidas do chefe para ele não se envenenar, caso tivesse alguma coisa de errado, né? Então, o Gero aumentou a resistência dele contra veneno misturando pequenas poções na comida dele por dia. E ele fez isso num período de 2 meses para aumentar a resistência dele contra veneno. Então pro cara tava de boa provar aquilo porque ele tinha resistência a veneno, né? Mas o chefe dele não. Então isso que o Gero fez foi simplesmente genial. Só que depois dessa conversa, a Kari entra em um outro assunto, que é sobre casamento, que no caso, dá pra notar que o Gero não é tão fã desse assunto, sabe? Tanto que ele até pergunta pra ela o que faz ela pensar que ele quer se casar. Até porque não é como se ele conhecesse mulheres no tipo de trabalho que ele faz, tá ligado? Só que ela entrou em uma outra pauta falando que a avó deles quer que eles assumam o clã Poison, que é o clã da família dele que basicamente são especializados em venenos. E conforme a obra vai avançando, vai mostrando outros clãs que é especialista em alguma coisa. E o mangá já vai mergulhando a gente nessa ideia desde o começo, sabe? Mas o Gero fala que ele não quer se casar porque ele não tem interesse em nenhuma garota. Ele realmente não tem interesse em ninguém, então ele quer que o fim do clã Poison seja na geração dele. Até porque o Gero também não pretende ter filho, saca? E até fala pra Kari ir morar com a namorada dela se ela quiser. E ela até tirou onda com a cara do Gero falando que ele realmente não é muito popular com as mulheres, tá ligado? Olha a audácia desse filho da puta! Só que depois dessa conversa com a Kari, mostra ele indo conversar com outro amigo. Até tomam uma e bebem juntos, tá ligado? E os dois até conversam sobre um outro conhecido que teve 3 filhos, o que surpreende até o Gero, porque ele tem pensamento de ficar solteiro pelo resto da vida. E esse amigo dele, como vocês podem ver, não é tipo Manuel Gomes, gato pra caralho, tá ligado? Basicamente ele é bem judiado. Então o que surpreendeu é que ele acabou revelando que vai se casar em breve. Isso porque ele achou alguém gentil e ama ele mesmo com essa aparência, saca? É o quê? Que eu achei até engraçado a sinceridade do Gero, porque além dele tá mega chocado do amigo dele feio pra caramba ter conseguido se casar, ele não só diz o que ele tava pensando, como achou que ele tava pior que ele. Porra, até tu feio pra caramba conseguiu se casar e eu não? Mas tava tudo bem, ele não levou como uma ofensa, ele só disse que vai sempre ser amigo dele mesmo depois de se casar. E isso é interessante, né? Porque sempre tem aqueles amigos que começam a namorar e deixam a amizade de lado. No caso, ele tá garantindo que isso não vai acontecer. Só que essa conversa acabou sendo bem legal porque o Gero tomou uma decisão. Porque depois
depois que ele viu o amigo dele se casando, ele decidiu que quer encontrar alguém especial. Ele nunca se interessou em casamento antes, mas ele pensa que não deve ser tão ruim assim. E aparentemente, o amigo dele tá dando uma força. Só que depois disso, o Gero foi contratado de novo para dar cabo de outro alvo, o que pelo jeito, o Gero poderia dar uns pegas em quem ele quisesse. Porque tem duas mulheres ali muito gatas que se agarraram nele, e elas são outras assassinas e assistentes que até poderiam ajudar ele se ele quisesse. Só que o Gero tá fazendo pouco caso da companhia delas. Que nojo. Até que ele chegou ali em uma sala isolada que lá estava o seu alvo, que é aquela mesma garota que estava beijando aquele cara no começo, vocês lembram? Então ele ficou responsável de fazer ela ir de Americanas, e sem questionar nada, ele só envenenou a garota e disse que ela vai morrer em 1 hora, e que a dor que ela vai sentir vai ser tão agonizante que ela vai desejar nunca ter nascido. Meu Deus do céu, Berg. E foi bem por aí mesmo, o cara foi muito frio e calculista. Só que aquela garota, ela não deu muita moral pra ele não, viu? Ela só se apresentou. E ela começou ali a puxar assunto, mas o Gero não tava tão interessado nisso. Então é quando aquela garota acabou falando que ele se parece muito com o cara que ela mais amou na vida. Mas o Gero fala que esse papo não vai colar com ele, que ela não vai escapar da morte usando isso. E foi aí que é revelado o motivo dela ser alvo dele. Basicamente, a Kinosaki é uma vigarista de casamento. Ela engana os homens pra tirar dinheiro deles, tá ligado? Então eu consigo deduzir que esse cara foi vítima dela. Mas a Kinosaki acaba falando que ela só faz isso pra tentar salvar o irmão dela. Mas se for pra ela morrer perto de alguém que se parece com o amado dela, pra ela tava de boa. Então foi quando ela perguntou o nome dele que o Gero se apresenta, né? E foi quando cortou pra uma conversa daquele cara que contratou o Gero. Que no caso, o Gero segue uma política porque ele só aceita eliminar criminosos e vigaristas. Ele não aceita qualquer tipo de trabalho, saca? Então ele só estava ali assistindo um profissional trabalhando. Só que de tanto a Kinosaki ali se fingir de vítima, o Gero acabou caindo no papinho dela. Ele até pensou que por um instante ela realmente estivesse caidinha por ele. E foi bem nessa hora que a Kari ligou e contando que ia dar um herdeiro pro clã. Isso porque ela sabe que a avó deles ia obrigar ela a isso. Então se for pra algo assim acontecer, que seja por vontade própria dela, saca? O que isso é muito ruim porque, como vocês viram, ela tem uma namorada. Então ela não curte homem, tá ligado? Só que ela tá disposta a deixar alguém que ela ama pra dar um herdeiro pro clã. Então praticamente ela tá sendo obrigada a fazer uma coisa que ela não quer. Então foi aí que o Gero resolveu fazer uma proposta pra Kinosaki, que se ela aceitar se casar com ele, o Gero vai salvar a vida dela, porque se for pra ele se casar, que seja com alguém que gosta dele, saca? Ele tava até disposto a ajudar com o irmão dela também, só que claro que ela não aceita. Até porque o que faz o Gero pensar que ela quer ser salva? Além do mais, o prédio tava todo cercado, então não tem como eles saírem dessa, saca? Então o Gero perguntou por que ela fez ele pensar que ela tava tão interessada nele. E era só pra Kinosaki ver a cara patética que ele ia fazer. Até porque se for pra ela morrer, que seja com estilo, tá ligado? E ela até achou ele mais patético do que ela pensava, porque como assim ele tenta se casar com o próprio alvo? E ela até dá um conselho pro Gero, porque se ele quer encontrar alguém, ele tem que mudar essa postura, saca? E aí foi quando praticamente o Gero desabafou com ela. Ele diz que só mata aquelas pessoas que é considerada a escória da humanidade. E não por senso de justiça, mas ele quer dormir com a consciência tranquila, saca? Mas ele confessa que às vezes ele pensa como deveria ser viver uma vida pacífica ao lado de alguém que ama. Ele tentou muito evitar fugir desse pensamento, mas tudo que ele quer agora é amar alguém e ser amado. Dormir ao lado de uma pessoa, dar bom dia quando acordar. Se ele começar a tossir, a pessoa perguntar se ele tá bem, saca? Basicamente o cara desabafou com ela. Mas é quando ele fala que ele nunca foi à escola, que ele sempre foi parte do clã Poison. Então é uma coisa que simplesmente ele não consegue fazer, sabe? Ele diz que nunca conseguiria desabafar com alguém estranho. E então que Kinosaki acaba falando mais ou menos assim: ué, do que você tá falando? Você acabou de fazer isso comigo. E ela até fala que claro que ser assassino deve ser uma merda, só que ele deveria sair e conhecer mais pessoas. E que o Gero vai ficar bem, porque se ele se abrir com outra pessoa assim como ele fez com ela, alguém com certeza vai se interessar por ele. O que temos que admitir que esse discurso foi muito bonito. Então foi quando chegou os caras ali, né, falando que o Gero tava enrolando muito e que tava na hora dele executar o serviço. E foi aí que o Gero, ele deu uma sugestão pra Kinosaki, que é uma das mais loucas que eu já vi. Ele fala que precisa da ajuda dela e quer que ela seja a casamenteira dele, porque em troca, se ela ajudar ele a arrumar alguém, ele vai manter tanto ela quanto o irmão seguros. Minha nossa, nossa, nossa! Que a Kinosaki fala que já recebeu muita proposta de homens, mas de longe essa é a mais única de todas, tá ligado? E é então que eles acharam que pelo fato do Gero estar ali em uma sala fechada, pensaram que ele era um alvo fácil, mas estavam muito enganados. E então que ele acaba falando quantas vidas será que esses caras não ameaçaram? Quanta coisa ruim eles já não fizeram? Que ele pensou ali que o Gero tava dando o sermão, mas é muito pelo contrário. Ele só falou aquilo porque ele é o tipo de perfil que ele aceita executar. Então todos atiraram nele, que só virou uma névoa e simplesmente sumiu, ninguém viu pra onde
onde foi. Até a Kinosaki tinha sumido, tá ligado? E do nada simplesmente aparece no teto e lança um gás daquele ambiente fechado. Aí depois o Gero acaba falando que ele deu o antídoto pra Kinosaki. Então era pra ela ficar sentada por mais um tempo, tá ligado? Que ela inclusive ficou meio chocada porque ela pensou que o Gero tava se achando, mas na verdade ele é muito bom no que faz. E depois disso, inclusive, acabou mostrando o estrago que ele fez. O cara sozinho em um ambiente fechado colocou todo mundo pra mamar. E ele nem matou os caras, inclusive, ele só jogou um gás que é chamado de 300 tormentos do inferno. E esse nome ele não é à toa, porque ele faz a pessoa sentir uma dor agonizante, ao ponto que com certeza vai fazer essas pessoas desistirem dos negócios. Ele até explica pra Kinosaki que ele não mata de graça, sabe? Só que ele não pega leve quando o assunto é neutralizar um alvo, tá ligado? Até a Kinosaki pensou que era muito mais piedoso matar esses caras, do que deixar eles ali agonizando de dor. Parece que o Gero realmente é malvadão quando ele quer. Só que depois disso, a Kari ligou de novo pro Gero pra se despedir dele, né? E é então que ele acaba falando que ela não precisa mais dar um herdeiro pra família, porque ser capaz de encontrar alguém que ama já é um milagre. Então não era pra ela se separar da namorada porque ele ia dar um herdeiro pro clã, mas que ele vai encontrar alguém que ama sozinho. E ela ficou bem feliz ouvindo aquilo, então no fim acabou dando tudo certo. Só que depois disso, a Kinosaki acaba falando mais ou menos assim: "Ô, você que tá assistindo, se tá gostando do vídeo, tá esperando o que pra se inscrever? E deixa o like também, viu?" Mas zoeiras à parte, a Kinosaki fala pro Gero carregar ela porque ela não consegue andar devido ao veneno, que ele ficou tipo muito nervoso ter que carregar uma garota no colo. Mas foi aí que a Kinosaki solta um plot twist que é o maior que a gente viu até então. Se vocês pensaram que a maior surpresa era uma gangue de sádicos, ou até mesmo o protagonista ser um anti-herói, não é nada disso. E se a Kinosaki revelar que na verdade é um homem. Que o Gero ficou bem chocado depois que ele ouviu isso, tá ligado? E depois disso, eles vão para um motel que dava pra perceber que o Gero, ele tava muito nervoso com aquela situação. E foi engraçado porque a Kinosaki, ela tava tomando uma ducha ali, e ela perguntou se o Gero queria se juntar a ela. Eu acho que eu sou gay. Mas claro que ele não aceitou, né? E ela só ficou insistindo que isso só deixou o Gero mais nervoso ainda. Só que depois que ela saiu do banho, a Kinosaki até perguntou pro Gero se ele realmente não quer comprovar que ela é homem. E ela até faz uma revelação pra ele pra mostrar o que realmente tinha entre as pernas. Então ela acabou provando que realmente era homem, tá ligado? Apesar de que o Gero fugiu porque aquela situação era demais pro garoto. Então ele pergunta pra Kinosaki por que ela se veste de mulher. Então ela responde que se tivesse nascido como mulher, ela se vestiria de homem, porque pra ela meio que é divertido ser os dois, tá ligado? Então podemos dizer que a Kinosaki é tipo o gato de Schrödinger. Ela é e não é ao mesmo tempo. Mas eu vou continuar chamando de ela porque eu já me acostumei com isso. E então que a Kinosaki fala que por ela gostar de ser os dois, é por isso que ela achou a proposta do Gero perfeita, porque ela pode ensinar ele a enganar homem, mulher, tanto faz. Então foi quando a Kinosaki inscreveu ele numa festa de casamento. E enquanto ele tava ali fazendo o cadastro dele, todas as informações dele foi de boa de colocar. O problema era a profissão, porque simplesmente ele não podia dizer com que ele trabalha, né? E sem muita enrolação já corta pro dia seguinte, que é ele chegando nessa festa, e ela funciona da seguinte maneira: cada pessoa dessa que tá sentada é alguém que quer alguma coisa séria. Então os caras chegam na mina pra descolar uma conversa, e aí basicamente só depende do desenrolar, meu parceiro. Porque pode acabar com aliança no dedo ou em um quarto de motel, se é que você me entende. Tudo só vai depender do clima. E a mesa que a Kinosaki tava praticamente atraiu todos os homens do local. O que isso foi até uma boa, porque o caminho ficou livre pro Gero escolher praticamente quem ele quisesse. Então o Gero, ele escolheu a garota que ele se interessou pra conversar, e ele se apresentou e até aí tava tudo tranquilo. O problema é que ele já chegou falando quanto que ele ganha na tentativa de impressionar a garota. Mas que porra é essa? Então a Kinosaki fala que ele já chegou fazendo cagada, porque isso é uma atitude de gente escrota, né? Chegar numa pessoa que você nem conhece e falar o quanto que você ganha. E é engraçado que como ela tava dando uma lição de moral nele na frente de todo mundo, os caras observando aquilo, eles falaram mais ou menos assim: "Nossa, olha só aquela garota ali, ela é bem diferente, né? Cara, eu só queria que ela gritasse assim comigo, na moral." E teve outras situações também que o Gero deu uma vacilada, porque ele não conseguia rir naturalmente. Então toda vez que ele tentava fazer isso pra agradar, ficava meio ridículo, sabe? Ele assustou muitas pretendentes com isso. Então foi aí que a Kinosaki, ela marcou encontro pra ele no Tinder. E isso seria muito melhor, porque convenhamos, conversar por aplicativo é muito mais fácil que conversar cara a cara, né? Então, resumidamente, o Gero ia ficar bem, e a mina que ele marcou de sair era mó gata. O cara tinha se dado mó bem, só que pela falta de experiência foi mais um encontro arruinado, porque pra começar, ele não queria nem provar a comida, até porque tem uma política no ramo de trabalho que ele faz, que é nunca comer algo preparado por outra pessoa. Mas o Gero se arriscou mesmo assim,
só que como ele tava agindo mega esquisito, a garota só pagou a conta dela e simplesmente vazou. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O Kyugero, ele acabou indo ali pro banheiro, né, pra descontar a frustração. Ele começou a usar, né, um limpador de ácido pra descontar essa frustração que ele tava sentindo naquele momento, porque ele conheceu mais de 30 mulheres naquela noite e nenhuma gostou dele. Porque ele ficou meio chateado, né, porque ele pensa que não tem nenhuma qualidade. Mas foi aí que a Kinosaki percebeu que aquele líquido que ele tava usando pra descontar a frustração simplesmente deixou aquele banheiro brilhando. Então a Kinosaki fala que sabe que ele tem alguma qualidade, só deve estar escondido ali em algum lugar, e que em alguma hora alguém vai se interessar por ele, que não era pra ele se preocupar, e que ela vai também ajudar ele a encontrar alguém especial, sabe? E a Kinosaki até fala que tem uma coisa que ela gosta nele, que basicamente o Gero gosta de doces caseiros. Então ela fala pro Gero, tipo, imagina você conversar com uma pessoa sobre um gosto que vocês têm em comum. Só que enquanto eles vão conversando ali distraídos na rua, eles estavam sendo perseguidos por alguém que parece o Sukuna de lado. Este elemento cara de pau. Mas enquanto os dois vão ali conversando, o Gero conta pra Kinosaki que ele limpa as coisas como forma de desestressar, sabe? E até conta que aquele produto que ele usou foi ele mesmo que criou. E ele inclusive é bom ao ponto de conseguir derreter até metal. O Gero é aquele tipo de cara que ainda não revelou nenhum terço do que ele é capaz, tá ligado? Mas é quando eles se despedem ali que foi só aí que o Gero se tocou que ele não pediu o contato da Kinosaki. Só que quando ele se toca disso, foi aí que aquele cara que tava na cola deles pegou a Kinosaki ali pra uma van que ela acabou deixando cair o celular. E justamente em um pedido de amizade. Porque o Gero tava pensando ali que ela ia sumir, mas na verdade ela só esqueceu de pegar o número dele, saca? Mas como ele viu que ela foi raptada, né, ele simplesmente não podia ficar parado sem fazer nada. E esse cara que levou a Kinosaki é irmão daquele cara que o Gero deixou agonizando de dor. E ele fala que depois do que houve, o irmão dele quis deixar até os negócios e trabalhar em algo mais tranquilo, tipo o lava-jato da família. E ele queria saber o que eles fizeram pra traumatizar o cara desse jeito. E ele, pra mostrar que é um babaca que ele paga de mal, ele começou ali a cuspir bala de chumbo na Kinosaki e ela mostrou que não tem medo nem do perigo. Até fala na cara dele que queria ver a reação que ele ia fazer na hora que ele chamou a polícia pra prender o irmão dele. Olha a audácia desse filho da puta. Que com essa atitude só deixou o cara ainda mais puto, que ele ia acertar um monte de bala de chumbo nela, só que aí que acontece uma coisa. Esse que o Gero aparece na frente do carro e simplesmente usa aquele líquido que ele usou pra limpar o banheiro, que ele é forte o suficiente até pra derreter aço, e ele não tava brincando quanto a isso, porque ele usou aquilo na van e simplesmente fez um corte limpo, foi absurdo. Então finalmente ele salvou a Kinosaki daqueles caras, que depois disso ele até passou a entender o irmão dele, porque que ele queria sair dos negócios. Então ele acabou decidindo também para um negócio mais tranquilo. Esse não vai mais querer pagar de criminoso nunca mais. Então foi quando o Gero, né, ele deu o celular pra Kinosaki de volta, e ele até agradece a Kinosaki, porque se não fosse por ela, ele nunca teria conseguido conversar com tantas mulheres em um único dia. Porque como ele tem autoestima baixa, ele ia desistir na primeira rejeição e ficar dentro da sua própria concha. E ele tá meio desesperado, que é por isso que ele tá contando isso pra ela. E então que a Kinosaki fala que ninguém se interessou por ela naquela noite. Parece vitimismo, né? Até porque tinha um monte de cara se jogando nela. Que o Gero até sentiu pena desses caras e dá pra entender o porquê. Só que ela pergunta pra ele, né, se ele quer ser amigo dela. E claro que ele aceita, então a primeira pessoa que ele adiciona nos contatos. E a Kinosaki fala pro Gero que ele pode até ter sido muito ruim hoje, mas aos olhos dela, ele simplesmente foi incrível. E até fala que percebeu sim que ele tem uma qualidade. Mas pra você descobrir isso só lendo o mangá ou esperando a próxima parte, tá ligado? E eu sei que vocês podem até pensar que é um romance entre Kinosaki com Gero, mas não é nada disso, tá? Pode parecer ali que pintou um clima entre eles, mas não passou disso. E também foi a única vez que isso acontece, pelo menos até onde eu li. E olha que foi mais de 50 capítulos. Mas confia que o romance não é entre eles dois não, tá? Ela realmente vai só ajudar ele a se casar. E nessa jornada, ele vai conhecer muitas pessoas interessantes. E a minha favorita até o momento é a garota que usa hamsters. Porque como eu tinha falado, muitas pessoas é usuário de alguma coisa. O Gero é usuário de veneno, ela é usuária de hamsters, e ela é uma personagem muito da hora, que inclusive é meu chip favorito do mangá até o momento. Mas pra conhecer as outras pretendentes ao longo da história, porque só melhora a cada capítulo e depois volta aqui e me conta o que você achou do mangá, beleza? Mas eu vou ficando por aqui e comenta aí casamento, que é pra mim saber quem assistiu o vídeo até aqui, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, pra não perder os próximos vídeos e até mais.